Konnichiwa, minasan, genki desu ka? Vamos lá para mais uma aula da semana do katakana. A gente já vai finalizar com essa aula aqui, toda a tabelinha do katakana, e depois das próximas aulas a gente precisa só falar um pouquinho sobre essa parte de combinações, tá bom? Então vamos lá. Agora falta pouquinho, né? Gambarimashou. Tem aqui, eu vou apresentar primeiro aquela família do Yayuyo, que é aquela família menorzinha, que só tem 3 pessoas na família, que é o Yayuyo. Vou colocar aqui então. Ya, yu, yo. O ya a gente já viu lá naquela primeira aula que a gente falou sobre hiraganas e katakanas que são parecidos. Né? É bem parecido com o hiragana, depois a gente vai ver. E então, escreve dessa forma aí. A gente já viu também a parte de escrita, mas a gente vai ver novamente. Então, vamos colocar aqui o ya de Yamaha. Yamaha é uma marca, né, muito comum, muito conhecida, né, mundialmente, todos os países. Yamaha. Yu, eu coloquei como se fosse, né, o nome dela, Yu, né, que também é um nome comum aqui no Japão, né, Yu. Na verdade, às vezes a gente coloca o U também, Yu. Só pra gente poder associar com alguma coisa, já que não temos Yu no português. E o Yo, né, vamos pensar assim, Yo-Yo. Em português ficaria diferente a escrita, mas a gente está prestando atenção aqui na pronúncia, né? Então, yo-yo. Então, vamos lá para o nosso renshu. Ya, onde está o ya? Ya. Yu. E o yo? Esse daqui, o último que sobra, né? Então, fica yu, yo, ya. Próximo, então, yondemiyo. Vamos tentar ler ali aquela primeira linha do ichiban. Ya, yu, yo. Ya, yu, yo. 2番, como é que vai ler? Yu, yo, ya. Yu, yo, ya. 3番, terceira fileira ali. Vai ser? Yo, ya, yu. Yo, ya, yu. Kaite miyo. Vamos ver como é que fica, então, novamente, o ya. Olha só. Ele tem traço e depois vem reto aqui. 1, 2. 1, 2. Esse aqui é o ya do katakana. O yu, olha só, ele parece que é também uma cadeira que tombou pra trás. Sabe quando você tomba a cadeira pra trás? Ou então você coloca, tipo, uma mochila muito pesada ou uma bolsa muito pesada aqui atrás no encosto, você levanta e a cadeira... Puxa, olha lá, a cadeira caiu no chão. Ele fala assim, ui, yu. Então, 1 e 2. Aqui tá mostrando esse segundo traço aqui um pouquinho mais longo, né? Ele passa ali realmente, né, no encosto da cadeira ali, mas essa parte aqui, às vezes a gente escreve mais ou menos o mesmo tamanho, um pouquinho maior, mas nunca menor. E o yo, ele é como se fosse um E em português, né, do alfabeto, só que ao contrário. E sendo que o do meio, né, ele tem o mesmo tamanho, né, 1, 2, assim. É o yo. Tsugi, ikimashou. Renshu. Cadê o yu? Yu do hiragana tá ali em cima. O yu do katakana é aquele de lá. O ya. Yamaha. Esse daqui. Aí vocês podem de novo relembrar como é que era o ya do hiragana. E por último, o yo. Ok? Então, vamos lá para a nossa próxima sequência, que é o rarirurero. Essa sequência aqui, eu já falei também na aula do hiragana, quando a gente falou de rarirurero, é que a gente não tem esse som no português, né? Rarirurero. Então, às vezes pode ficar um pouquinho confuso, né? Ra. É como se fosse um L lá, mas não chega a fazer um L. Os japoneses, eles não conseguem, eles têm muita dificuldade em falar a letra L. É justamente porque eles compreendem como se fosse ra. A gente falando lá, ó, tá lá, laranja. Então, eles, aos ouvidos deles, a gente tá falando, tipo, laranja. Então, assim, pra eles é igual. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. E todos esses aqui embaixo, aqui que a gente vai ver, é pensando como se fosse o L nosso, tá bom? Mas a pronúncia é ra, ri, rarirurero. É como se fosse mesmo entre um R e um L. Ra, ri,
ro. Então, o ra tá ali. Ra, ri, ru, re, ro. Então, de novo, agora a gente vai ver lá nos desenhos o ra como se fosse um lago, né? Um lago. Lago. Lá, lá, ra, ra, ra. Então, ra. O ri é língua. Ri, língua. Ri. Como se a gente estivesse falando língua. Ri. Tá assim, bé. A gente já viu o ri também, né? Lá no, quando a gente falou sobre niteroji, que é parecido com o ri do hiragana. Uru, luva. Uru, luva. Luva, se fosse falar em japonês. Assim. Se fosse falar assim, se fosse pegar o português e passar pro japonês. Né? O re, como se fosse leite, leite, re. E por último, ro de rosa, lousa, vai ficar ro. É como se fosse, olha só, é um quadrado, o ro é um quadradinho. Então vamos lá, ura, onde que tá o ra? Ra, como se fosse um lago. Ri, ru, re, de leite, né? Leite. E o ro é esse daqui, como se fosse um quadradinho. Ro, de lousa, como se fosse uma lousa ali. Lousa. Ok? Vamos lá no Yondemio. Vamos praticar então agora a leitura. Ichiban, a sequência número 1. Vai ficar? Ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. Niban, segunda então, segunda sequência. Vai ficar? Re, ri, ra, ro, ru. Re, ri, ra, ro, ru. 3番, número 3, como é que vai ficar? Ri, ra, ro, ru, re. Ri, ra, ro, ru, re. Próximo, kaite miyou. Como é que vai ficar então a escrita do ra? Olha só, a gente vai ter dois traços. Um em cima e depois a gente vai como se fosse fazer o fu. Lembra do fu, que é só assim? É ele com um traço em cima ali. A gente faz o ra. A gente escreve o ra. Lembrando que esse primeiro traço aqui ele é um pouquinho mais curto, olha só. Então aqui faz um traço e faz o fu aqui embaixo para fazer o ra. O ri se memorizou bem o hiragana, super simples. É praticamente igual, só que ele é mais reto. O ri do hiragana, né, como a gente vai ver naquela comparação que a gente tem aqui, ele é um pouquinho mais curvadinho, né? E tem um hanezinho ali. Então, uru. Uru são dois traços, olha. Ele tem como se fosse um no, né? Que é só um traço. E depois um re. O re que a gente vai ver aí o vizinho, né? Olha só, então são dois. Uru assim e o outro assim. Ure, olha só, como eu falei, o vizinho. Ele é bem parecido. Uru é meio que pegando esse re ali e colocando junto com o no. É pra gente poder escrever. Esse aqui é o re. E, por último, uro é o quadradinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seguir, vamos lá para o próximo. A gente agora vai ver o hiragana lá em cima e o katakana lá embaixo para a gente poder ligar. Uri que eu falei que é bem parecido. Olha lá. Ri, ura, ra. Esse daqui, ro, ro. Esse aqui, re, re. E por último, o ru, ru. Esse daqui. Né? Vamos lá para o restante, né? Na tabela do katakana também a gente tem o wa, o, n. O wa, ele escreve dessa forma aqui. O assim. Esse o vai ser aquele mesmo, bom, o mesmo o do hiragana, né? A gente tem a pronúncia o. Mas no caso, a gente não vai usar ele para partículas, né? Porque o que a gente aprendeu lá no hiragana é que essa letra aqui a gente só usaria, né, no caso o hiragana, né, do o, a gente só usaria para partículas. A gente não tem essa letra dentro de uma palavra, né, é só para partículas. E aqui na tabela do katakana ela aparece também, mas a gente não usa como partícula também. É raramente usada essa letra aqui. Tanto é que se vocês nem memorizarem, não vai fazer tanta diferença assim. E por último aqui,
Tem que tomar cuidado que ele parece muito com o so. Mas olha só, o so, ele era assim e começava de cima para baixo. O N, ele é daqui e de baixo para cima. Dá para você ver aqui que essa parte aqui é mais grossa. Então, começa por aqui, né? Esse traço aqui de baixo. Então, vamos lá pro yondemiyo. Wa, o, Eu já dei resposta, né? Wa, o, Niban. Vamos lá, como é que vai ler, então, a sequência número 2? Vai ser o, wa, o, wa. E, por último ali, o número 3 vai ser wa, o, wa, o. Então, continuando. Agora, vamos fazer aquele reinshu, né? O wa, onde que tá o wa? Wa, o. Esse que sobrou. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Kaitemiyo. Vamos ver como é que é escrito o wa, o o e o O a, então, olha só, tem o primeiro traço ali e depois é como se fosse o fu de novo, né? Então, ele tem aquele ali e ali. Importante ressaltar que ele não passa aqui, né? Ele é aqui e depois fechadinho lá em cima. Esse aqui é o wa. O o, ele é como se fosse, né? 1, 2 e depois vem ali. 1, 2 e aqui. O olha só, assim e de baixo para cima. E ele é diferente do so, que é assim e depois de cima para baixo. Agora, né, a letra U das vogais, né, mais, olha só, a outra vogal, né, I. Então, aquele U que a gente falou que a gente assemelha a uva, né, o cacho de uvas, mais o I, ele forma a letra Ui. Ui. A letra U com o E, ele vira Ue. Ue. E a letra U com o vira Wo. Wo. Aí sim, a gente tem a pronúncia do Wo. Olha só, ele é igual aqui se a gente for escrever em Romaji, igual. Mas esse Wo aqui seria o equivalente ao O de partículas, né? Que eu falei que quase nunca é usada essa letra aqui. Porque geralmente o O, a gente escreve o O do hiragana, a gente está escrevendo, né? A palavra em japonês do hiragana, katakana, kanji. Só que os katakanas, como eu falei, são palavras de origem estrangeiras, que eu falei lá na introdução do primeiro vídeo. Então, o que acontece? Esse O, ele acaba não sendo muito utilizado. A não ser que você encontre algum jogo né, que esteja em japonês e que esteja tudo em katakana, para facilitar às vezes, como é um jogo para criança, alguma coisa assim. Por algum motivo, tiver escrito tudo em katakana, aí pode ser que você veja aquele O ali. Eu ainda não vi, estou ainda na saga para poder achar esse O aqui escrito daquela forma ali que a gente aprendeu. Agora, esse O aqui, a gente pode colocar como se fosse nomes de pessoas, né, que tenha essa pronúncia de O, ou então palavras de origem estrangeiras que tem essa pronúncia O, ok? E aqui, por último, aqui tem o I, que ele vai ter a combinação com Ezinho pequeno, que ele pronuncia Ye, Ye, Ye. Então, assim, alguns nomes, principalmente chineses, eu já vi muitos chineses que tem essa pronúncia, Ye, Yen, Yen. Tem uma pessoa que eu conheço que chama Yen, Yen. Então, escreve esse aqui, duas vezes, né? Yen, Ye, Ye, Yen, 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 que é o nome dela. Então, assim, alguns nomes a gente consegue ver, né, muitas dessas palavras aqui. Essas combinações. Ok, vamos lá para alguns exemplos aqui de palavras que tenha essas letrinhas que a gente viu agora. Wine. 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 Wine seria vinho, né? Vem de wine. Wine. Tawa. 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 E o prolongamento. Tawa. O próximo. Lemon. 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 O próximo aqui é whisky. Whisky. Olha aqui, ó. Whisky. Whisky. O próximo. Walking. Walking. Que seria, né? Você andar assim, caminhar. Naquele ritmo um pouquinho mais rápido. Walking. E aqui, por último, waitress. Waitress.
waitress, que seria a pessoa, né, atendente, garçonete, waitress. Então, são essas palavras. Vamos repetir, então. Wine, tower, lemon, whisky, walking, waitress. Ok? Então, vamos lá. Qual que é aquela primeira ali mesmo? É tower. Cadê o tower ali escrito? Ele é o terceiro aqui. Tower. O limão. Lemon. Lemon. A caminhada, um pouquinho no ritmo acelerado, é walking. Walking. O vinho. Wine. Wine. E por último, whisky. Whisky. Ok? Vamos lá no mochoto. Mais algumas palavras, então, que a gente já consegue escrever em katakana. Lion. Lion. Que seria o leão. Vai ficar? Ra-i-o-n. Lion. Lion. Essa aqui é um pouquinho longa, essa frase. É Christmas tree. Christmas tree. Fica Christmas tree. Esse daqui. Árvore de Natal. Christmas tree. Christmas tree. Vai ficar Christmas tree. Christmas tree. Tree. Bom? Seguir. Número 3. Hotel. Hotel, que é um hotel. 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 E o iron? Iron seria ferro de passar roupa. Fica iron. 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 Ok? Então, tsugi. Katakana wa dore? Qual deles vai ser o katakana? O ya. Katakana é esse aqui. You. You. Yo. Yo. Ra. Ra. E por último, ri. Esse aqui mais retinho. Continuando. Ru. Ru. Re. Ro. Wa. O. E por último, que seria o N. Bom, gente, é isso. Com isso a gente já finaliza essa aula. Agora falta muito pouquinho. Então, minasan, gambatte kudasai. Espero você no próximo vídeo. Bye, bye!